Para falar sobre essa disputa no Senado, a gente conversa agora com o senador Renan Calheiros, que é um dos principais estrategistas da campanha de Pacheco. Senador, bom dia, hein? Bem-vindo à CNN. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia, prazer muito grande estar aqui com vocês. Vamos lá, então. Já quero começar repercutindo com o senhor, por favor, essa informação do PSDB, porque a gente sabe que o Senado é bem mais enxuto, muito mais enxuto que a Câmara dos Deputados, então cada voto pode fazer a diferença. O PSDB, então, afirmando para a CNN que os 3 senadores do partido não vão com Pacheco. E o senhor justamente está aí trabalhando pró-Rodrigo Pacheco. Olha, essa posição era uma posição já esperada, sobretudo depois da postagem que o líder da bancada, senador Alessandro Vieira, fez, admitindo exatamente a possibilidade de votar no Rogério Marinho. Mas isso, evidentemente, que não vai alterar o cenário como um todo. A expectativa que nós temos com relação à quantidade de votos de Rodrigo Pacheco é em torno de 55 votos. É evidente que para mais ou para menos há uma grande frente política e a sua reeleição é uma exigência da maioria de um Senado pacificado que não quer voltar atrás, flertar contra as instituições, colaborar ou se omitir com a ruptura do Estado Democrático de Direito. Essa eleição é uma eleição previsível. A reeleição do Rodrigo Pacheco é um conceito mais amplo do que a sua própria reeleição. Ela inclui também a reeleição dos membros dos partidos que estão na mesa ou que estão nas comissões. Eu defendo que no dia seguinte, na eleição para o restante da mesa, seja levado o critério de proporcionalidade em consideração, mas uma proporcionalidade dentro do espectro da chapa vitoriosa. Porque o PL e alguns partidos disputarão e, como acontecerá na Câmara, evidentemente que não vai participar da chapa uma vez perdendo a eleição. Se ganhar, eles terão o direito de fazer a composição da mesa dentro do próprio espectro político partidário. Seguimos a nossa entrevista com o senador Renan Calheiros sobre a expectativa da eleição de amanhã dentro do Senado, dentro da Câmara também, mas como estamos com o senador, vamos repercutir aqui as questões do Senado. Quem eu chamo agora para a conversa? Gustavo Uribe e Basília Rodrigues estão com a gente. Uribe, por favor. Senador, nós vimos que o MDB deve apoiar Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Como o senhor vê este aceno, inclusive fazendo parte da nova mesa diretora, e o senhor considera que, caso você tenha uma vitória de Rodrigo Pacheco, que, como o senhor salientou, é a mais provável, o PL tem de ter algum tipo de assento na mesa diretora do Senado Federal? Eu vejo esse apoio como uma falta absoluta de alternativa. Aliás, cenário criado pelo orçamento secreto, que acabou pela prática nefasta ao longo desses últimos anos, criando uma casta parlamentar que está provavelmente elegendo o Arthur Lira na sua reeleição à presidência da Câmara dos Deputados. Eu espero que dessa eleição ampla nós possamos ter o aparecimento de um novo Arthur Lira, que não flerte com fascismo, que não trabalhe pelos retrocessos contra o Estado Democrático de Direito, que não queira prender diretores de instituto de pesquisa e que não queira mais criar um cargo de senador vitalício para beneficiar Bolsonaro, mais do que nunca conhecido pelas práticas que teve no seu governo e agora pelo genocídio. Eu torço para que saia dessa eleição um Arthur Lira melhor, mais compatível com a circunstância que nós vivemos hoje, defendendo a democracia, a separação dos poderes e colabore com a agenda econômica, social, que melhore a vida dos brasileiros. Basília Rodrigues também está conosco nesta entrevista. Basília, por favor.
Obrigada, Elisa. Senador, o senhor que já foi presidente do Senado tantas vezes, sabe bem o quanto que o poder executivo, ou seja, o presidente da República, pode influenciar na escolha de quem vai comandar o Congresso. Como o senhor está vendo agora esse jogo de momento? Está tendo influência, interferência do Palácio do Planalto sob a sua perspectiva? E de quem já esteve lá no Planalto, o ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor que está na chapa, pelo menos defensor de Pacheco, sente que Pacheco está perdendo votos para aqueles que estão recebendo ligações de Bolsonaro? Não, eu compreendo, Basília, que há uma situação posta, né? Você tem, de um lado, partidos que compõem uma maioria, dentre eles o meu partido, o MDB. Nós temos uma disposição muito forte de fazermos um bloco com a União Brasil, com o PSD e com o PT, e nós temos, do outro lado, partidos que apoiaram o ex-presidente da República e suas práticas, né? O Senado pacificado quer ter alguém que leve adiante essa pacificação e não alguém que possa concorrer com retrocessos, não é? Com divisões, com a retomada desse ódio. Eu acho que a candidatura do Rogério Marinho, eu respeito todos os senadores eleitos, mas ela está muito associada às práticas do governo anterior, não é? Que estimulou a mentira, que praticou genocídio. Eu digo isso com muita tranquilidade porque a própria CPI da Covid, ela entrou com a representação por crime de genocídio contra Jair Bolsonaro e vários ministros do seu governo no Tribunal Penal Internacional. Então, nós não queremos retrocesso, separação de poderes, coisas que eles estão pregando aí no conteúdo, nos compromissos da candidatura deles. Eu não considero que esteja havendo uma ajuda direta do governo, né? Esses partidos que estão próximos do governo, eles estão engajados. A interferência direta, pelo que nós temos ouvido, é do ex-presidente da República, que teria ligado para alguns senadores. Mas, efetivamente, eu acho que isso não altera o quadro, não reverte a correlação que deverá acontecer amanhã. Senador, eu queria retomar a questão da configuração da nova mesa diretora do Senado Federal. O PL tem dito que, caso o Rogério Marinho perca, quer, pela proporcionalidade, ter um cargo de destaque na mesa diretora. O senhor concorda que o PL deve ser contemplado ou não? Por ter lançado uma candidatura própria, ele não faria parte dessa chapa de Rodrigo Pacheco? A proporcionalidade é uma das poucas referências disponíveis no Legislativo. É ela que orienta o tempo da tramitação das matérias, é ela que organiza os trabalhos do parlamento, não é? É, portanto, uma referência, mas ela foi distorcida muito nos últimos anos. Eu defendo a proporcionalidade e acho que a reeleição, que deve ter, como disse no início, um critério mais amplo, né? Ela deve incluir a proporcionalidade como referência para a composição dos demais cargos da mesa diretora do Senado Federal. Eu só não defendo a proporcionalidade com os perdedores. Se os perdedores revertem o resultado e ganham, eles aplicam a proporcionalidade dentro dos partidos, né, que apoiaram a sua candidatura. E acho que esse raciocínio deve acontecer com o outro lado também, porque você sabe, é muito difícil estabelecer proporcionalidade e convivência com partidos que defendem a ruptura da ordem democrática, que flertaram com o fascismo, que apoiaram o genocídio que o Brasil e o mundo estão conhecendo agora. É muito difícil fazer a proporcionalidade e estabelecer uma convivência saudável com esse tipo de gente. Senador, até para explicar de uma maneira mais simples para quem está acompanhando a entrevista, né, quem não está todo dia apurando política,
o que o senhor quer dizer é que se o PL perder nestas eleições, mesmo sendo o maior partido, a maior bancada no Senado, se perder, não vai ter assento na mesa diretora do presidente, eventualmente eleito, Rodrigo Pacheco. É isso, né? Basílio, um critério que eu defendo. Né? Acho que é o critério mais lógico para ser seguido. Eu não sei se será esse critério que, afinal e ao cabo, será levado em consideração. Eu gostaria de saber, se eleito, quais vão ser as pautas, então, de Rodrigo Pacheco, quando a gente pensa em pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, instalação da CPI dos atos antidemocráticos, uma vez que mudou a composição do Senado, então aparentemente teria que recolher novas assinaturas, saber se vai para frente ou não essa CPI para investigar o que ocorreu em Brasília no 8 de janeiro. Esses dois pilares aí, essas duas pautas, seriam pontos a serem tratados pelo novo presidente Pacheco, mudar ministro do STF e abrir CPI de investigação daqui? Indiscutivelmente, esses assuntos terão que ser tratados. Estes e outros assuntos dessa agenda que Bolsonaro defendeu e que contém temas controversos do ponto de vista da sociedade. Eu defendo, não é, que o Senado, em algum momento, ele se depare para deliberar sobre temas controversos, sensíveis, né? E continua a defender a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o golpe de 8 de janeiro. Por que eu defendo isso? Eu compreendo a posição do presidente Lula, mas essa posição foi a posição, Basílio, adotada do Parlamento dos Estados Unidos, né? É importante que o Legislativo faça a sua parte. O Judiciário está fazendo a sua parte, e, aliás, muito bem. O Executivo, da mesma forma, está fazendo a sua parte. E o Legislativo, que vai fazer o aprimoramento institucional, que vai modificar a legislação, inclusive a legislação de terrorismo e a legislação penal, que vai incluir na legislação brasileira novos tipos criminais, ele tem que fazer a sua parte investigando. Se dedicando mais àqueles campos de investigação cuja investigação ela não pode ser aprofundada agora. É o Legislativo fazendo a sua parte, não é? Iluminando definitivamente esse assunto que não pode voltar a acontecer no Brasil. Não é? Nós precisamos definitivamente debelar essa crise. Ela não parece debelada. E o papel do Legislativo para que isso aconteça, eu considero absolutamente defensável. Tanto, Basília, que eu vou conversar com o presidente Lula, pedir que ele faça uma reflexão para que nós possamos fazer essa comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal, pela aderência popular que ela terá, pela maneira como vai iluminar aqueles fatos e vai, sobretudo, responsabilizar essas pessoas que participaram, que estimularam de uma forma ou de outra, né, que cometeram crimes, né, e precisam ser responsabilizadas e punidas para que essa prática não volte a acontecer. Ouvimos, portanto, o senador Renan Calheiros, que, além de conhecer bastante o rito no Senado, também já foi presidente do Congresso Nacional, então sabe com propriedade daquilo que está trazendo de opinião para a gente aqui na CNN. Senador, obrigada mais uma vez pela gentileza. Ótima terça-feira. Obrigado a vocês. Muito obrigado.